Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo, de muita esperança e de paz. O tema: caridade. Nosso entrevistado, empreendedor social, vereador, divulgador do Evangelho de Jesus, palestrante, trabalhador da causa do Espiritismo. Marcos Papa, bem-vindo ao programa Visão Espírita. Ei, Zola, que alegria estar aqui, gente. Obrigado pela oportunidade, poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem estudado, vivido. É tão gostoso estar aqui. Fico muito agradecido pelo convite, Zola. Nós agradecemos o carinho e a presteza do amigo, sempre que convidado a colaborar com Visão Espírita nos últimos 10 anos. Uma alegria muito especial. Papa, falar do Evangelho de Jesus é algo sempre que nos move e nos comove. Fazendo uma reflexão sobre a importância do Evangelho de Jesus, podemos dizer que este foi um gesto de caridade de Jesus com a humanidade? Zola, eu gosto tanto de falar isso. Outro dia no Allan Kardec eu fiz propaganda desse livro aqui que eu vou fazer de novo, né? Jesus de Nazaré, editado pela Federação Espírita Brasileira. Eu estou apaixonado por esse livro, porque a gente que lida com o Evangelho há tantos anos, essa obra, ele entra em algumas minúcias e o texto é muito gostoso. E ele conta que está muito em moda esse termo, né? Influencer, que não teve na Terra nenhum influencer mais poderoso que Jesus. 60 mil livros só na língua inglesa tratando da biografia de Jesus. É uma coisa impressionante. Ele mudou, né, antes e depois de Cristo. Nunca houve uma pessoa tão discutida, tão exemplificada. Nunca houve. Jesus de Nazaré é recorde de influencer, essa palavra que está sendo muito usada hoje em dia. Né? E eu sempre fico numa dúvida, viu, Zola? Não sei se a gente um dia a gente vai descobrir, né? Mas é evidente que foi uma caridade dele conosco, né? Ele entendeu que o planeta Terra já tinha nasceita no judaísmo, né? No judaísmo, a crença no Deus único, quer dizer, o Deus extra-cosmos e extra-tempo, né? Essa entidade, não é um ser, né? Essa entidade, aquilo que Allan Kardec pergunta, que é Deus? E o Espírito Verdade responde, inteligência, causa primária, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu sempre fico na dúvida, como é que foi isso, né? Porque para nós, Jesus não é Deus. E a doutrina espírita fundamenta bem isso, o Pai Nosso também exemplifica, né? Pai Nosso que estais nos céus, né? E diversas vezes Jesus fala, eu aprendi isso do meu Pai que está no céu, eu dou testemunho daquilo que eu aprendi com meu Pai que está nos céus. Então, para nós, Jesus é o Espírito mais perfeito que nós conhecemos, e que, portanto, não deve haver só Ele. Né? Entendemos que existem outros espíritos desse nível evolutivo. Então, eu fico imaginando como é que foi, tentando adivinhar. A gente é bom para especular, a gente não tem certeza de muitas coisas, como dizia Graciliano Ramos, né? A gente não sabe muito, mas a gente questiona bastante. Então, como é que foi esse momento, né? Ele levantou a mão e falou assim, lá no planeta Terra, deixa comigo, eu encaro lá. Ou ele foi escalado, né? O planeta Terra tem que ser você, né? O fato é que ele veio trazer a mensagem mais importante que a Terra conheceu e que, por exemplo, nós estamos aprendendo a planejar, né, Zola? E quanto melhor a gente planeja, mais bem sucedido a gente é nas nossas tarefas. Na casa espírita, na educação dos filhos, na vida profissional.
Jesus não estava aprendendo a planejar. Ele veio ensinar a fazer isso. Então, nós espíritas temos uma convicção que a essência da mensagem dele está entre nós. Porque existe muita especulação, tá, não tá, o poder político adulterou, o poder religioso adulterou, suprimiu algumas passagens. Sim, mas sabendo Jesus o meio que ele ia trabalhar, você percebe que a humanidade se matou esses 2000 anos naquela discussão estéril e muitas vezes nociva, se Maria era virgem ou concebida por José, se Jesus nasceu em Belém ou Nazaré, e a essência passou. Então a parábola do bom samaritano está aqui com a gente, a parábola do filho pródigo está aqui com a gente, né? A parábola do semeador está aqui com a gente. E Allan Kardec vai lá e pinça a essência dos evangelhos. Então é muito gostoso conferir, você vê nessa curta reflexão que fizemos, que foi sim uma caridade de Jesus conosco, né? E que a essência da mensagem dele está entre nós, para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado. Agora é aquilo que eu chamo de divino duelo, né, Zola? Duelando o ser humano que nós somos com o ser humano que Jesus nos recomenda, nos apronta. E que o nosso querido Argemiro usa uma expressão que eu gosto muito, ele fala a nossa luta em alinhar a nossa conduta às recomendações do mestre. Mas eu considero uma caridade dele conosco, sim. Me permita, eu vou ler aqui, aspas do que eu vou ler, Papa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu pai, que vê o que tu fazes, em secreto te pagará. É uma assertiva de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, itens 3 e 4. Por que a palavra caridade nós associamos à esmola, Pá? Então, é verdade, a gente tem essa tendência, né? Porque, na verdade, se você vê alguém passando fome, Ribeirão Preto tem aqui o Bom Prato, R$1. E a pessoa fala que está passando fome, você vê a pessoa sofrendo. Eu sinceramente, Zola, se eu ver uma pessoa sofrendo e me fala que está com fome, eu dou, olha, filho, o Bom Prato fica ali na Saldanha Marinho, administrado pela Casa de Betânia, R$1 a pessoa vai lá e mata a fome. Ah, mas ele vai usar isso para comprar droga, outra coisa. Então, isso... Agora, nós associamos a esmola. Quando, na verdade, é muito mais amplo, né? Muito mais... Na verdade, a esmola é um exemplo que Jesus coloca de atender uma necessidade. E a recomendação dele é: não faça propaganda disso, que a mão esquerda não sabe o que a direita faz. O sentido é, quando você fizer o bem, fica quieto, Deus é testemunha. Agora, o bom samaritano, que aí é o exemplo máximo, né? Porque é Jesus que responde lá para o jovem o que ele tem que fazer para ganhar a vida eterna, ele também deu esmola, mas ele acudiu. A hora que ele vai levar o rapaz lá, o estropiado, para a pensão, né, para a estalagem, né, no termo do evangelho, ele coloca vinho na ferida, porque tinha álcool, né? Então, para esterilizar, põe o azeite, que devia ser cicatrizante, sei lá, coisas do tempo de Jesus, mas ele leva até a hospedaria lá, a pensão, e paga uma diária, quer dizer, ele deu uma esmola. Só que ele vai embora, ele não fica fazendo propaganda. Né? E aí, nesse exemplo, Jesus vem dizer que não importa, porque você lembra, né? Quem está nos acompanhando aqui, passou pelo estropiado, passou o sacerdote, passou o cobrador de imposto, que tinha um grande cargo, né? E passou o samaritano. O professor Herculano Pires, ele relembra o seguinte, que a Galileia não tinha importância econômica nenhuma, política nenhuma, era dominada pelos romanos. Você imagina, se a Galileia não tinha importância, a Vila da Samaria, então, não tinha importância nenhuma. Os próprios judeus, eles eram hipócritas em falar mal da Vila da Samaria. Então, o samaritano que está na passagem é o Zé Ninguém, que a gente falaria do Zé Ninguém. Mas foi o Zé Ninguém que acudiu. Foi o Zé Ninguém que se compadeceu e foi lá e acudiu. Né? Então, você imagina os fariseus que eram mais furiosos ainda, né? Porque é como se Jesus dissesse, ó, não importa o teu título, não importa o seu saldo no banco, não importa o teu sobrenome, importa é ter atitude. E o samaritano teve atitude.
Aí, o Humberto de Campos, ele faz uma alusão, essa questão de viajar de Jerusalém para Jericó, que Jerusalém é cidade santa, Jericó é cidade pagã, né? Do dinheiro, dos mercadores e tal. Então, Humberto de Campos faz uma analogia que Jesus provavelmente estava se referindo a esse homem que viajava de Jerusalém a Jericó, como nós, como um ser humano que oscila nas vibrações e faz sintonia com as trevas. Você sabe que não é raro isso aqui no planeta, né, Zola? A gente oscila, a gente não é vigilante, porque somos imperfeitos. Na oscilação da vibração, fizemos sintonia com as trevas e somos assaltados pelas trevas. Então, o Jesus dá o exemplo da esmola, do socorro, mas muitas vezes o socorro, a caridade, é perceber que o colega não está bem e ouvir. Né? É ler uma página do Evangelho para quem não sabe ler. Onde? Na visita fraterna, a pessoa está doente e não pode ir no centro, no atendimento fraterno, na visita no presídio, né? Nas equipes que levam a cesta básica, mas também conversam sobre espiritualidade na casa visitada. Então a gente sabe que caridade, o conceito é muito amplo. Demos alguns exemplos aqui. Esmola é um deles. Às vezes nós ficamos aqui refletindo, né, sobre a grandeza de Jesus, porque ele coloca tudo de uma forma tão simples, e nós temos que entender isso. E a cada tempo, ao nosso momento, nós vamos entendendo e ampliando o horizonte disso, né? Mas no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, Allan Kardec formula a seguinte pergunta aos espíritos da codificação. Aspas, porque eu vou ler, que é de Allan Kardec a pergunta. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Pergunta difícil. Ainda bem que foi o Espírito Verdade que respondeu, né? Mais fácil para ele. Mas vamos lá, eu estou com o Livro dos Espíritos aberto aqui, tá? Vamos ler então para quem está nos acompanhando. A resposta é, a pergunta é, qual o sentido verdadeiro, né, da palavra caridade? A pergunta 886, né, Zola? Como entendia Jesus? Sim. E o Espírito Verdade responde, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Vamos lá, benevolência para com todos. Não tem assim um vírgula, né? Menos para os arrogantes, os prepotentes. Quando ele fala com todos, é com todos. Porque a pessoa que está sofrendo, muitas vezes, ela está numa condição de humildade, a gente tem uma tendência de atender. O arrogante, prepotente, a gente tem uma tendência de afastar. Né? Você imagina se o apóstolo Paulo tivesse feito isso, a gente estava na animalidade até hoje. Né? Ele, como todo-poderoso, Saulo de Tarso, lá no templo, que acumulava o poder político e religioso, lá em alguns países, eles têm ainda tem esse acúmulo, né? Os estados lá não são laicos como o nosso, que ainda existe uma preponderância da teocracia, né? O apóstolo Paulo, há 2000 anos, ele acumulava o poder político e religioso. Agora, você imagina, depois da conversão, se ele falasse assim, não, com aqueles caras eu não converso. Eu fico pensando nesses dias que nós estamos vivendo, de polarização política, tanta intolerância, né? Que a gente tem que se inspirar no exemplo de Paulo, que não importava se a pessoa era arrogante, prepotente, ele ia lá conversar. E nós temos um exemplo aqui, Zola, eu como político acabo estudando mais isso, que o Freitas Nobre, que o Emmanuel se comunicou diretamente com ele, num dos pinga-fogo, né? O Freitas Nobre, o filho dele, o Marcos Nobre, é professor de Ciências Políticas na Unicamp. E eu fiquei amigo dele num evento que tivemos em São Paulo. Eu me pedindo para eu me apresentar, eu disse que era espírita, ele olhou para mim e falou, então meu pai também era, e eu não tinha associado que ele era filho do Freitas Nobre. E aí depois do evento, a gente foi tomar um cafezinho e ele falou, papo, meu pai, ele chegava em casa suado, morto de cansado, porque foi na época da ditadura, né? Conversando, ele não se cansava de fazer as ponderações, e os textos dele são lindos, eu tenho tido a felicidade de ler. Porque, Zola, e outra coisa, vamos começar por Jesus. Se Jesus fala assim, com aqueles caras eu não converso, porque não dá.
Sabe? Então, são exemplos inspiradores que a benevolência, como responde o Espírito da Verdade, é para com todos. E que se isso fosse ruim, Deus não permitiria o reencarne em sociedade. Nós reencarnamos em sociedade para aprender uns com os outros. Não somos donos da verdade. Temos que ter a habilidade de escutar, de dizer a nossa opinião. Cadê aquele livro que eu sempre cito lá na palestra, o livro Opinião Espírita, está aqui. O Emmanuel, no prefácio, ele já recomenda. A gente não deve brigar por causa de religião, mas nós temos a nossa opinião. E a nossa opinião está expressa aqui na pergunta 886, na resposta. Benevolência para com todos. O arrogante, o prepotente, aquele que pensa diferente de nós. Porque é destinatário, é digno de caridade também. Perdão às ofensas. 70 vezes, 7 vezes. Quer dizer, infinitamente, incondicionalmente. É por isso que o inferno não existe, né, Zola? Porque se Deus criou o perdão, ordena o perdão 70 vezes, 7 vezes, ele tem que dar o exemplo. Na definição de inferno da teologia convencional, a paciência de Deus acaba, fala, não, vocês, Zola, não aguento mais, você vai para o inferno. Aí não é Deus, né? Pelo menos não é o Deus de Jesus, né? Então, o perdão das ofensas. E veja, ele fala, se você tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você vai falar para essa montanha sair daqui para lá, para essa árvore daqui para lá. Pelo amor de Deus, hein, gente? Ninguém vai ali no bosque ficar testando a fé, mandando a montanha sair, hein? Ele está falando da fé da montanha do orgulho, da prepotência, da fé do ciúme, do sentimento de posse, do egoísmo. É isso que ele está falando. São montanhas que a gente tem que transpor com a fé. Então, quando ele fala, orai pelos vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, bendizer aqueles que vos caluniam, amai os vossos inimigos, ele está dizendo coisa que a gente tem capacidade de fazer. Ele é o mestre por excelência. Então nós somos capazes de fazer. Eu falei um pouco do que é a caridade, comentei um pouquinho da resposta lá do Livro dos Espíritos. Sabe, Papa, eu fico pensando em algumas coisas, né? Porque você lê o Evangelho, ele é no mínimo provocador, né? O Evangelho provoca, né? E na medida que você se põe à provocação, você tem que pensar. Aí eu vou no Evangelho, né? Nas cartas de Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, né? Essa é muito citada, né? Lá vai estar escrito assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas 3 virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Que reflexões nós podemos fazer dessa assertiva de Paulo, porém, na atualidade? Olha, Zola, você sabe que eu achei um texto hoje sobre um texto da Federação Espírita do Paraná, um texto maravilhoso sobre isso. Porque ele fala que em algumas traduções existe a palavra amor e em outras caridade. E na pesquisa que ele faz, preponderantemente as traduções protestantes falam mais amor e as católicas mais caridade. Chico Xavier fala em fé operante. Pedro fala caridade ardente. Então nós vamos entender que a caridade é o amor em movimento. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, esse poema do apóstolo Paulo, que está na Epístola aos Coríntios, que você disse, está a caridade. Porque é o entendimento que nós temos que o amor, né, a fé sem obras, é uma fé vazia. O amor pode até nos provocar a fazer uma oração, né, mas sem o movimento, como exemplificou Jesus na parábola do bom samaritano, como fez Paulo, de ir pregar para o prepotente, para o arrogante, para o orgulhoso, para o inimigo, e de ter a humildade de levar a portada na cara que ele tomou de Pedro e Tiago, depois que ele se converte, ele vai lá na igreja de Jerusalém, que ainda não tinha esse nome, que era a Casa do Caminho. Por que Homens do Caminho, gente? Emmanuel explica isso lá no Paulo e Estevão. Porque era a casa que eles ocupavam, a casa que não tinha valor, no fim do mundo da cidade, no caminho, na estrada. Ali eles ocupavam algum lugar para fazer caridade, para atender as pessoas. Aí Lucas vem e diz um dia, por que a gente não chama de cristãos os seguidores do Cristo? Né? Então você percebe que
essa epístola de Paulo, ele está se dirigindo aos coríntios, porque quando ele chega lá, ele chega a estar tendo um desentendimento dos apóstolos da igreja de Jerusalém, de Corinto. E Paulo talvez tenha feito a primeira campanha da fraternidade internacional, porque ele arrecadou dinheiro para a igreja de Jerusalém, para que pudesse ter um lugar para atender do ponto de vista espiritual, do ponto de vista material. E mais as curas que fizeram, etc. Então, hoje em dia, nós não podemos esquecer disso. O esforço, às vezes as pessoas me perguntam, mas eu preciso frequentar uma casa espírita? Eu falo, olha, você frequentar uma casa espírita, se for uma tradição de matriz africana, uma igreja protestante, uma igreja católica, desde que você esteja tendo contato com as escrituras, nós espíritas mais profundamente com o Novo Testamento, porque entendemos que Jesus é o espírito mais perfeito que conhecemos. Se você estiver tomando contato com isso e podendo discutir, porque a gente não é dono da verdade, nós somos limitados, quanta coisa que eu não entendo que você, Zola, me explica, eu escuto uma palestra tua, dos outros colegas que... Então, assim, é importante, sim, a troca de ideias. Você vê que Paulo não fundou um convento, não ficou no isolamento, não fundou uma nova seita. Ele foi relembrando aquilo que ele ouviu sobre Jesus e as atitudes. Que coisa mais importante para os dias de hoje do que isso ser inspirador e restaurador da nossa consciência para o amor em movimento, que é a caridade? O amor em ação, que é a caridade? Então eu concordo com o nosso querido Frederico Kremer, aqui do livro Jesus de Nazaré, eu concordo com ele, que tomar contato com essas passagens de Jesus é importante demais para a gente formar um tipo de vibração que vai criar uma frequência e vai formar uma sintonia. Essa troca, os espíritos responderam a Kardec que os espíritos influenciam muito mais os nossos pensamentos do que a gente pode supor. Muitas vezes eles nos dirigem. Agora nós queremos as influências dos espíritos sofredores ou dos espíritos mais iluminados, mais adiantados que nós? Os mais adiantados. Então, cuidado com a vibração que vai criar uma frequência e formar uma sintonia. Não tenho dúvida de que para os dias de hoje isso é essencial. Papa, o programa Visão Espírita caminha célere, né? A conversa é agradável, as considerações esclarecedoras. A pergunta que eu quero entrar agora, a reflexão, é indo diretamente àquele que se identifica como caridoso, né? Como alguém que pratica a caridade. E eu pergunto, é possível ser caridoso sem ser humilde de coração? É um trabalho, né, Zola? Eu não vou me atrever a dar um exemplo maior do que Jesus deu. E tanto é importante que Kardec pega isso e põe no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a parábola do bom samaritano, nós precisamos ler, reler a dissertação de Kardec, porque ali nós vamos considerar tanto a viagem de Jerusalém a Jericó do ponto de vista material, com as necessidades materiais, quanto com as necessidades espirituais. Então é um caminho, né? O caminho da humildade, o caminho de aceitar-se como é, de não ser nem mais nem menos. Aquele outro exemplo que Jesus nos dá, quando alguém te convidar para uma festa, senta o último a sentar para que você não passe o vexame de ser desconvidado, né? A ceder lugar para outro. Então a gente ter essa posição. Humildade significa aceitar-se como é, nem mais nem menos, né? Mas aceitar-se como é, entender o seu devido valor e dizer que nós somos únicos, né, Zola? Nós somos únicos, então nós somos imperfeitos, sim, mas nós escolhemos ser imperfeitos úteis, né? Nós somos imperfeitos, mas nós escolhemos ser imperfeitos úteis. Então, dentro da nossa imperfeição, aproveitar esses exemplos que nós temos no Evangelho e colocar a mão na massa. A humildade, nós vamos aprendendo, né? E aquele que não aprender a trabalhar, a deixar o orgulho de lado, a vaidade de lado, e entender que a fraternidade é imprescindível, é essencial, esse sentimento de irmandade. A caridade é um movimento, é o amor em movimento.
E a fraternidade é quando nós entendemos que somos irmãos, é a irmandade. Ora, se entendemos que somos irmãos, que diferença um pai faz de um filho para o outro? Não é? Então que a gente definitivamente entenda a questão da caridade e da fraternidade num posicionamento de irmandade, para que nós possamos aprender. Do contrário, terá sido em vão todo esse esforço da reencarnação em sociedade para que pudéssemos aprender e crescer. E que essa diversidade na qual reencarnamos, ainda mais no Brasil, né, um país que tem tanto por ser feito, essa diversidade ela é fruto de inovação, ela é uma avenida para a inovação. E a diversidade é a base da inovação. Então, ao invés de maldizer, de lamentar, vamos agradecer essa oportunidade do reencarne em meio a tanta diversidade e adversidades, porque isso é o catalisador da nossa evolução. Marcos Papa, nosso entrevistado de hoje, com o tema caridade, trabalhador da unificação da sociedade espírita, empreendedor social, vereador, palestrante. Marcos Papa, 30 segundos para sua mensagem final à nossa telespectadora e o nosso telespectador. Gente, de novo, é só agradecimento e dizer que nós temos um papel muito importante nessa confiança que temos que no momento da privação, da expiação, individual ou coletivamente, nós temos a plena convicção de que a essência do Evangelho de Jesus está entre nós e seja essa essência inspiradora de um testemunho perante a vida em sociedade de que existe um caminho de construção pela paz. Foi o que Jesus disse ao recomendar a Pedro que guardasse a espada, né? Porque aquele que faz perecer pela espada, perecerá. Então, que nós tenhamos a postura pacífica sem ser passivos. Jesus era pacífico sem ser passivo. Seja inspirador para nós esse movimento em torno da paz. Nós agradecemos a telespectador e o telespectador que ficou conosco até agora. Agradecemos o Marcos Papa mais uma vez. E a mensagem de hoje, faça uma caridade para você mesmo. Cultive a própria paz. E verás que onde for, onde estiver, levarás contigo um tesouro grandioso, que é a paz que te acerena a alma e o coração. Até o próximo programa Visão Espírita. Tchau, gente. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem.